Graça e paz a todos, que o Senhor, pela sua graça, venha nos falar por meio da sua palavra. Possamos compartilhar amor, entendendo o propósito de Deus e nos dedicando, nos esforçando para que ele venha a ser cumprido em nós. A palavra de Deus diz: santificai-vos. Amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vós, mas hoje é dia de santificação. Pelo que entendemos dessa exortação, desse chamado específico de Deus, hoje é dia de buscar ao Senhor. Vemos pela Bíblia Sagrada que os dons de Deus são entregues pela graça de Deus. Os dons nos são dados gratuitamente. E até mesmo a sabedoria, se nós pedirmos a Deus, Ele também nos dá. Mas a santificação, ela é um processo. A santificação depende da colaboração do adorador para com aquele que é adorado. A santificação é entrega, é reconhecimento, é realmente querer com profundidade que ele venha se manifestar com toda a sua essência que é santa, com a sua essência santa, porque Deus é uma infinidade de coisas, então com a sua essência santa, ele venha se manifestar a nós, como é o desejo do coração dele, quando ele diz: sede santos, porque eu sou santo. A santificação é um processo. É preciso que o adorador esteja atento, dedicado, sensível, esteja rendido aos propósitos, ao querer do ser adorado. No Velho Testamento, quando o Espírito do Senhor vinha, ele vinha sobre um determinado homem, uma determinada mulher, como Jeremias, como Ezequiel, como Isaías, Uda, Débora e tantos outros. Ele vinha, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor vinha, e aquele homem ou aquela mulher manifestava aquele povo específico, que era o povo de Israel, dizendo: assim diz o Espírito do Senhor. Quando Jesus Cristo veio ao mundo e morreu na cruz do Calvário, por causa do grande amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo que nele cresce viesse a ganhar de graça a vida eterna. Ele, então, quando aceitou a cruz e foi assunto aos céus, foi ressurreto e assunto aos céus, ele derrama, em Atos capítulo 2, está bem descrito ali toda a situação, ele derrama o seu Espírito Santo. Então, a partir daí, o Espírito do Senhor, que vinha sobre determinados homens e determinadas mulheres, passa a vir, naquela época, sobre 120 pessoas, e passa a vir e a morar e habitar no coração de todos aqueles que receberem a Cristo como Senhor. Lá em Coríntios, é muito bom que nós conheçamos o primeiro e o segundo livro de Coríntios, aos Coríntios, porque ali Deus começa a mostrar que nós somos o templo, nós somos a casa, nós somos a morada santa do Espírito do Senhor, que hoje podemos chamar do Espírito Santo. Assim, cada crente, cada filho de Deus passa a ser morada do Espírito Santo de Deus. Não sabeis, vós sois o templo aonde habita Deus. A partir daí, você e eu
somos casa de Deus, morada do Senhor. Está em João que Deus nos deu o poder, ou dá o poder, de todo aquele que recebe a Cristo ser chamado filho de Deus, por causa do Espírito que vem aliançar, que vem corroborar, que vem selar essa união entre o adorador e o ser adorado. Você quer se santificar? Porque santificação é um processo. Se você quer se santificar, em primeiro lugar, abra mão. Abra mão da racionalização. Abra mão de questões aonde eu vou me santificar para que o povo veja que eu sou santo. Abra mão disso. Abra mão de perder tempo. Abra mão de estar preocupado com a direita e com a esquerda. Abra mão de ficar olhando para trás. Abra mão de achar que você não tem valor, que todo mundo pode receber a bênção menos você. Abra mão. Abra mão. Abra mão, porque esse é o primeiro princípio, eu acredito, para que você venha ser santificado pelo poder de Deus, porque é o desejo do coração de Deus santificar a mim e a você, mas ele precisa da nossa cooperação. Ana mostra que é preciso diante de Deus estar verdadeiramente embriagada de Deus. E quantos não abrem mão de tantas coisas da vida para se embriagar de Deus? Se embriagam disso, se embriaga daquilo, se embriaga da fama, se embriaga das luzes, mas não se embriaga, não fica totalmente possuído, leve e solto nas mãos do Senhor. Abra mão. Marta e Maria também pode ser um grande exemplo para nós da santificação. Marta sabia que Jesus era chegado, era de dentro de casa, comia com eles. Mas na hora do conflito, Marta ficava, cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Se Jesus estivesse aqui, isso não teria acontecido. As racionalizações. Maria, mesmo diante do cheiro da morte, da dor da perda, Maria quedava-se quietinha em casa, querendo compreender, não com a mente, mas com o Espírito, o que Deus tinha naquela situação. Quando Jesus entra então na aldeia, Marta vai ô Jesus, o que aconteceu? Por que você não esteve aqui no momento tão crucial da nossa vida? Você era de dentro da nossa casa, você comia, bebia com a gente, o que aconteceu? Jesus só falou, espere, porque se crê, tu vai ver muito mais do que tu pensa. Tu vai ver a glória de Deus. O Espírito Santo, a santificação, nos leva a ver a glória de Deus. Então, chega o recado para Maria. Maria, o Mestre está aqui e ele te chama. O Mestre está aqui e ele te chama. Jesus tem te chamado para ver as maravilhas dele, para que a sua fé venha a ser uma fé cada vez mais corroborada na graça e no poder do seu amor. Quanto menos racionalização, mais compreensão do poder de Deus. Quanto mais compreensão do poder e da graça de Deus, mais plenitude, mais santificação. Então, abra mão, pare de racionalizar, se embriague do Espírito Santo, porque senão você pode ficar que nem Sansão, ter tudo, ter o dom,
ter a escolha, ter a força para ir de fé em fé, de glória em glória, de inimigo a inimigo, de situação a situação, e vencendo, mas não terá aquilo que é mais maravilhoso, que é ser como Ele é, ser santo como Deus é santo. Você perderá a essência da esperança da glória, que é a santificação. E pode perder a visão com isso, porque sem santificação nós não veremos o Senhor. Não ver o Senhor no sentido de ir para o céu ou ir para o inferno, mas ver o Senhor face a face, fazer o seu rosto brilhar, seu olho ficar cheio de esperança, seu coração tá leve e solto na presença do Senhor, porque você flui em Deus, porque Deus é amor. Compartilha amor contigo e você tem o poder e a graça de compartilhar amor com outros, porque Deus é a tua esperança de glória. Não perca a visão, santifique-se, porque amanhã Deus quer fazer maravilha na tua vida, mas a santificação não é para amanhã. Amanhã é o que Deus vai fazer. Santificação é para hoje, é para esse momento, é para agora. Você quer saber se você tem se santificado? E para mim, o maior exemplo de santificação, de andar com Deus, porque de Enoque se fala muito pouco, é Abraão. Abraão, ele andava com Deus numa santificação maravilhosa. Ele não se inquietava. Sara se inquietava, arrumou problema, trouxe questões que depois ficaram difíceis para Abraão resolver, trouxe. E Abraão, ele estava diante do Deus dele. Quando ele se sentia só, ele ia para o terraço, ele ia para ali fora da tenda, olhava o céu, e quando ele olhava o céu, Deus falava com ele. Quando ele... Era questão assim, era uma amizade tremenda. Para mim, santificação talvez seja isso, é ser amigo de Deus, amigo, sabe? Se você erra, você fala errei, se você acerta, você fala opa, você foi importante nessa conquista, valeu. Santificação para mim é amizade com Deus, por isso Abraão é um dos grandes exemplos de santificação. Então, se você quer saber se você tem sido santificado ou está sendo santificado, para mim a resposta é esta. Você é sensível à voz de Deus. Abraão foi e levou o filho, subiu o monte, pôs no altar, pegou o cutelo, mas aquele já tinha ouvido, vá, faça isso, isso e isso. Mas aqui ele ouviu. Não sacrifique o menino, porque agora eu sei que tu me amas, eu sei que tu é meu amigo. Então, a sensibilidade, a santificação te tira do fanatismo, te tira da perdição, te tira do engodo e te leva à sensibilidade de ouvir a Deus. Não é porque Deus falou uma coisa aqui que é a mesma coisa no próximo passo. Porque aquele que é amigo de Deus ouve em todo o tempo a voz do Senhor. Santificai-vos. Amanhã o Senhor vai fazer maravilha, mas santificai-vos hoje. Compartilhe amor hoje. Share love, porque é o que Deus espera de você. Que Deus te abençoe em